meus alunos, estamos de volta, segundo bloco da nossa segunda aula de Direito Civil. No primeiro bloco, relembramos aqui o que é fato jurídico e todas as suas subespécies, e falamos também sobre a escada pontiana, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Sim, e terminamos relembrando o significado de condição, termo e encargo. Condição, termo e encargo, que são os elementos acidentais do negócio jurídico. Elementos que afetam o plano da eficácia, o último degrau. Pois agora eu quero descer um degrau. Eu quero falar sobre validade, mais precisamente sobre invalidade. Sobre invalidade. Vamos conversar um pouquinho acerca da teoria da invalidade do negócio jurídico. E, senhores, esse aqui é um dos temas mais cobrados em exame da ordem. Exatamente, esse é um dos temas mais cobrados em exames da ordem. Pode buscar, vá lá no Que Concursos. Embora tenha questões aí na sua apostila, vai lá no Que Concursos, tire a prova. Você vai perceber, um dos temas mais cobrados de direito civil é a teoria da invalidade. Por quê? Porque o sujeito está no 9º semestre, o sujeito está no 10º semestre da faculdade de Direito, já formou, já é bacharel, mas ainda usa nulo e anulável como se fossem expressões sinônimas. Exatamente. Não é o seu caso, eu sei que não é. Porque você sabe as diferenças entre nulo e anulável e vou apenas relembrá-las. Mas tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe quando que um negócio é nulo, quando que ele é anulável. Tem muita gente que não sabe quais são as consequências de um negócio jurídico nulo, quais são as consequências de um negócio jurídico anulável. Sim. Muita gente que não sabe. E por conta disso, a FGV cobra. E cobra bastante. E cobra bastante em exames da ordem, em exames da OAB. Por isso é que a gente começa aqui esse segundo bloco falando sobre a teoria da invalidade. Se o negócio jurídico existe e no segundo degrau ele tem ali algum problema, e no segundo degrau ele tem ali algum defeito, ele será inválido. Acontece que a invalidade, ela pode se dar em 2 graus. Num grau máximo, nulidade absoluta, negócio jurídico nulo, ou num grau mínimo, nulidade relativa, negócio jurídico anulável. Percebam? Tanto aqui como aqui, o negócio é inválido. O negócio é inválido. Ele existe, mas é inválido. O que acontece é que existem 2 graus de invalidade. Um grau mais severo, por assim dizer, para vícios graves que atentam contra a ordem pública. E, portanto, situações em que o legislador ele vai aplicar sanções mais pesadas. Ele vai tentar, de todo jeito, expurgar, eliminar esse negócio jurídico. Mas existem situações de invalidade que não são tão sérias. E para essas outras, nulidade relativa, anulabilidade, um grau mais leve de invalidade, com consequências mais brandas, com possibilidade de saneamento, com possibilidade de confirmação pelas partes.
Exatamente. Você pode começar o seu raciocínio por aí, entendendo que nulo é mais grave do que anulável. Porque aí, se você não tiver certeza absoluta na hora da prova, você consegue pelo menos ter ali um chute melhor endereçado, né? Por assim dizer. Na dúvida entre marcar nulo e anulável, aí você vai ali um pouquinho mais endereçado no seu chute. Mas vejam bem, para que isso não aconteça, para que você não precise chutar, quais são as situações gerais de nulidade absoluta? Abra o seu código no artigo 166. Código Civil, artigo 166. Causas de nulidade. Causas de nulidade. O legislador, no artigo 166, vai nos dizer o seguinte, que é nulo o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz. Nós vimos isso aula passada, inclusive, né? Quem são os absolutamente incapazes? Menores de 16 anos. Então, é nulo o negócio jurídico celebrado por um absolutamente incapaz, sem representação. Inciso 2. Nulo o negócio jurídico cujo objeto for ilícito, impossível ou indeterminável. Nulo também o negócio jurídico quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. O objeto não é ilícito, mas a motivação das partes é. Por exemplo, o negócio é motivado pelo cometimento de um crime. Então, o negócio é nulo. Nulo também é o negócio jurídico cuja forma prescrita em lei for inobservada. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Sim. O Código Civil, ele adota a teoria da liberdade de formas. Essa é a regra do nosso direito. Liberdade de formas. Liberdade de formas. Artigo 107 do Código Civil vai dizer que a manifestação de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei assim exigir. Por isso que até mesmo um contrato verbal, ele vale. Sim, até mesmo um contrato verbal é válido. Mas quando a lei exigir a forma, ela será substancial. Quando a lei exigir forma, ela será substancial e precisará ser cumprida, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade absoluta. Artigo 166, inciso 4. É nulo o negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei. O artigo 108 diz que a alienação de imóveis cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo maior vigente no Brasil dependerá de escritura pública. Se eu não fizer por escritura pública, nulidade, porque o legislador exigiu. Exigiu e eu não cumpri. Inciso 5. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Inciso 6. Quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Então a lei diz que não pode, a lei diz que é dessa maneira e por meio do contrato eu quero mudar. A lei diz que o prazo prescricional para esse contrato é de 5 anos. Eu vou lá e coloco que é 7. A cláusula é nula. Porque eu estou fraudando a lei imperativa. Sempre que a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática sem cumprir sanção. E inciso 8º, que na verdade é o artigo 167, nulo é o negócio jurídico simulado. Então aqui eu tenho um rol extenso. Ok, professor. Mas quais são as características do nulo? Quais são as consequências de um negócio jurídico nulo? O negócio jurídico nulo, ele agride a ordem pública.
Ele agride preceito de ordem pública. É como se o vício aqui presente, ele excedesse a relatividade do negócio jurídico. Ele não afeta apenas as partes, ele afeta a coletividade. E por causa disso o legislador pesa a mão. Pesa a mão, inicialmente dizendo que qualquer interessado poderá requerer a declaração de nulidade, ou o Ministério Público quando lhe couber intervir. Portanto, a legitimidade para questionar um negócio jurídico nulo, ela é ampla. Porque não apenas o prejudicado poderá alegar a nulidade, mas qualquer interessado e até o Ministério Público quando lhe couber intervir. Ademais, ainda que tenhamos um processo em curso, discutindo o contrato, e ao longo desse contrato, em nenhum momento, a questão nulidade foi alegada, foi suscitada. E nós estamos já em fase recursal, apelação. Posso agora alegar nulidade sem problemas. O negócio jurídico nulo pode ser questionado a qualquer momento ou grau de jurisdição. Basta só lembrar que lá em cima tem que ter pré-questionamento, né? Lá em cima tem que ter pré-questionamento para discutir. Mas, a priori, a qualquer grau, em qualquer grau, a qualquer momento, o negócio jurídico nulo poderá ser questionado. E um ponto muito importante, como a matéria de ordem pública, se o juiz perceber que o negócio jurídico é nulo, ele pode bater o martelo e dizer é nulo. Mesmo que nenhuma das partes tenha provocado. O negócio jurídico nulo ele pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, que não poderá, todavia, sanar o vício. Sanar o vício. Mas o juiz pode, ele deve declarar de ofício. O negócio jurídico nulo, ele não é passível de confirmação. As partes não conseguem adequar o negócio jurídico nulo. Esse vício ele não tem como simplesmente ser saneado pelas partes. E aquelas que para mim são as duas principais características, muito comuns em prova. O negócio jurídico nulo, ele não está sujeito a prazo decadencial ou prescricional. E, portanto, ele não convalesce pelo decurso do tempo. Tem 15 anos que o negócio foi celebrado, tem 20, tem 30 anos. Continua nulo. O nulo não está sujeito a prazo. Nulo não está sujeito a prazo. Prazo decadencial, prazo prescricional que seja. Negócio jurídico nulo não está sujeito a prazo. Tem apenas uma salvação para o negócio jurídico nulo. Só uma salvação há para o negócio jurídico nulo. E essa salvação se chama conversão substancial, ou recategorização, que nada mais é do que transformar esse negócio jurídico nulo em um outro negócio jurídico cujos requisitos estejam todos presentes. É o que a gente faz, por exemplo, no caso de um contrato de gaveta, converter a compra e venda nula numa promessa de compra e venda. Porque se a compra e venda exige escritura pública, compra e venda de um imóvel, a promessa não. A promessa não exige escritura pública. Então eu consigo converter substancialmente. Eu consigo recategorizar. Essa é a única salvação para um negócio jurídico nulo. Perfeito? Muita atenção. Aí no seu material tem todos os artigos, porque tudo isso aqui está fundamentado na lei, tá? Tudo isso está fundamentado na lei. Então, leia o material, leia a sua apostila, está lá direitinho, os artigos estão lá direitinhos, referentes a cada um dos temas que a gente está analisando e mais. Porque, por exemplo, a gente não consegue tratar aqui em sala
de prescrição e decadência. Mas no seu material tem. No seu material tem prescrição e decadência, você pode acessá-lo e responder. Belezinha? Então, vamos aqui dar sequência. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Se nós falamos sobre nulidade absoluta, agora a gente precisa falar sobre anulabilidade. Você já sabe quais são os negócios jurídicos nulos e quais são as consequências. E os negócios jurídicos anuláveis? Quando nós teremos situações de anulabilidade? Em quais situações do negócio jurídico ele será anulável? Artigo 171. Artigo 171 do Código Civil. Negócio jurídico é anulável quando celebrado por relativamente incapaz. Lembrou da aula passada? Cuidado, hein? Cuidado. Absolutamente incapaz sem representação, nulo. Relativamente incapaz sem assistência, anulável. Quem são os relativamente incapazes? Você se lembra? Artigo 4º do Código Civil, maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais, viciados em tóxico, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade, e os pródigos. E os pródigos. Perfeito? Ainda com relação aqui à relativa incapacidade, eu gosto sempre de pedir que vocês leiam e interpretem os artigos 105 e 180. Anote aí, artigo 105 e artigo 180. Artigo 105 e artigo 180. O artigo 105, ele vai dizer o seguinte, que a relativa incapacidade do agente não pode ser alegada pela outra parte em benefício próprio e nem aproveita aos cointeressados capazes. O que significa isso, prof? Significa que, como regra, só aquele que era relativamente incapaz à época da celebração do negócio é que poderá alegar, é que poderá arguir a anulação. A legitimidade é restrita. Já vou falar mais sobre isso. Enquanto o negócio jurídico nulo pode ser questionado por qualquer interessado, pelo Ministério Público quando lhe couber intervir, aqui o 105 está dizendo. A outra parte capaz não pode questionar o negócio jurídico anulável por relativa incapacidade. E o 180, primando pela boa-fé, ainda diz o seguinte, que o maior de 16, menor de 18, que dolosamente ocultar a sua idade ou declarar-se maior, não poderá alegar a idade para ser eximir da obrigação, ou seja, ele não vai poder anular o negócio. Ele não vai poder anular o negócio. Além disso, o negócio jurídico é anulável por erro, por dolo, por coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. E fraude contra credores. Professor, quais são as características de um negócio jurídico anulável? Primeira delas é que o negócio jurídico anulável, ele agride preceito de ordem privada. O negócio jurídico anulável agride preceito de ordem privada. E assim sendo, o legislador ele não tem uma preocupação tão grande. Ele se preocupa, é óbvio. Mas ele não tem uma preocupação tão grande. Ele entende que isso não é um problema, esse não é um problema tão grave. E aí ele alivia um pouquinho a mão. As consequências não serão tão drásticas. A começar aqui, ó. Se o negócio jurídico nulo pode ser questionado por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, o negócio jurídico anulável só poderá, como regra, ser
questionado pelo prejudicado. Acabei de mencionar o artigo 105. Só aquele que era relativamente incapaz é que poderá questionar o negócio jurídico anulável. Legitimidade restrita. Legitimidade restrita. E se o juiz perceber que o negócio é anulável? Eu ajuizei uma ação de cobrança, uma execução de um contrato que é anulável. Aí o juiz pegou e ele percebeu que o negócio é anulável. Ele identificou o problema. Pode o juiz de ofício anular um contrato? Não. Como regra, não. Se o juiz perceber que o negócio jurídico é anulável, ele vai ter que ficar quietinho, ele vai ter que esperar a provocação da parte interessada. Ele terá que esperar a provocação da parte interessada. Ademais, o negócio jurídico anulável pode ser saneado. A gente tem como consertar o vício. Ele pode ser confirmado pelas partes. Se eu celebrei um contrato com um guri de 17 anos sem assistência, dá para consertar. Vêm os pais e assinam. Se eu, que sou casado, lhe vendi meu apartamento sem vênia conjugal e por conta disso o negócio é anulável, vem minha esposa e assina depois. Dá para consertar. Dá para consertar. Sem problema nenhum. E mais, se o negócio jurídico é anulável, e ele não for questionado dentro do prazo decadencial, não é prescricional, decadencial, previsto na lei, ele vai convalescer, ou seja, ele se tornará válido. O negócio jurídico anulável, ele está sujeito a prazo. Está sujeito a prazo decadencial. Por isso que eu coloco aqui, ó, esse quadrinho sinótico, ele está no seu material também, com as principais diferenças entre nulo e anulável. Nulidade absoluta, nulidade relativa. Negócio jurídico nulo agride preceito de ordem pública. Negócio jurídico anulável agride preceito de ordem privada. Negócio jurídico nulo opera-se de pleno direito, tanto que ele é reconhecido em ação declaratória de nulidade. Negócio jurídico anulável, não se opera de pleno direito. Ele precisa ser questionado em ação desconstitutiva, ou ação constitutiva negativa, como queira. O negócio jurídico nulo, ele não convalesce pelo decurso do tempo. Ele não está sujeito a prazo decadencial. O negócio jurídico anulável, sim. O negócio jurídico anulável, ele convalesce pelo decurso do tempo. Ele está sujeito a prazos decadenciais. O negócio jurídico nulo pode ser alegado pelas partes por terceiro interessado ou até mesmo pelo MP, pelo Ministério Público. O anulável não, só pelo legítimo interessado, que normalmente é uma pessoa, aquela que foi prejudicada pelo negócio. O negócio jurídico nulo pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, deve ser declarado de ofício pelo juiz, que não poderá sanar o vício. Já o negócio jurídico anulável, não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. O negócio jurídico nulo não admite confirmação, mas aceita conversão substancial, artigo 170, a recategorização. O negócio jurídico anulável admite confirmação, expressa ou tácita. Negócio jurídico nulo produz efeitos erga omnes, a nulidade absoluta produz efeitos erga omnes. A anulabilidade não, a nulidade relativa não, só para aquele que a alegou. Tá? Como regra,
não beneficia outras pessoas que não suscitaram a anulabilidade. Beleza? Para fechar aqui o nosso estudo, então, sobre teoria da invalidade, eu preciso dizer que existem alguns vícios que são chamados de defeitos do negócio jurídico. Nós temos 5 que são vícios de consentimento. Cada um deles está bem explicadinho na sua apostila. 5 vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Perfeito? 5 vícios de consentimento. Vícios de consentimento porque a vontade que foi manifestada não condiz com a vontade real. O sujeito ele manifestou a vontade por erro, numa falsa interpretação, numa falsa ideia, numa falsa percepção da realidade. Ele se equivocou. Se ele não tivesse se equivocado, ele não teria celebrado o contrato. Ele manifestou a sua vontade mediante dolo. Ele foi enganado pela outra parte. Erro provocado. Ele manifestou a sua vontade infundado temor de dano, ou seja, mediante coação. Ele manifestou a sua vontade assumindo uma obrigação excessivamente onerosa, premido da necessidade de salvar-se. Estado de perigo. Ele manifestou a sua vontade, assumindo uma obrigação excessivamente onerosa por ignorância ou por necessidade financeira, lesão. A vontade real não foi a vontade manifestada. Vício de consentimento. Todos esses 5 vícios de consentimento são causas de anulação. Anulação do contrato. Mas nós temos os vícios sociais. Situações em que o agente sabe perfeitamente o que está fazendo e quer fazer. Não há vício no seu consentimento. Não há vício na vontade manifestada. Ele sabe e ele quer manifestar a vontade nesse sentido, mas no intuito de prejudicar terceiros. É a situação da fraude contra credores e da simulação. O que eu quero destacar, encerrando mais uma aula de direito civil, é que desses 7 defeitos, 5 de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, tá? Leia a nossa apostila onde eu explico cada um deles. 2 sociais, fraude contra credores e simulação. Somente a simulação é causa de nulidade. É nulo o negócio jurídico nulo, artigo 167. Os outros todos, negócios jurídicos anuláveis. E se eles são anuláveis, tem prazo para alegar, né? Qual é o prazo, professor? 4 anos. 4 anos. O negócio jurídico anulável, ele está sujeito a prazo decadencial. De acordo com o artigo 178, se ele for anulável por relativa incapacidade, 4 anos a contar de quando cessar a incapacidade. Se ele for anulável por coação, 4 anos contados do dia em que cessar a coação. Se ele for anulável por erro, dolo, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, 4 anos contados da celebração do negócio. Ah, professor, mas eu não encontrei prazo. O legislador disse que é anulável. Como, por exemplo, a venda de ascendente para descendente sem consentimento dos demais descendentes. O legislador disse que é anulável, mas não me falou prazo. Então, o prazo será de 2 anos, à luz do artigo 179. E dessa maneira, nós concluímos mais uma aula de Direito Civil aqui no Trino OAB. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.